Sabe aquela sensação de paralisia, de ter clareza total sobre o que precisa ser feito, mas simplesmente não conseguir começar? Pois é, nesta nossa conversa, a gente vai mergulhar fundo na raiz desse problema para entender por que existe esse abismo entre o que a gente sabe e o que a gente de fato faz. Pensa comigo. O plano de estudo está pronto, a lista de tarefas do trabalho está na mesa, a ideia para começar a se exercitar está toda desenhada na cabeça, o conhecimento está todo aí. Só que, na hora do vamos ver, alguma coisa trava. Essa paralisia, olha, não é uma falha de caráter não, é uma experiência humana super comum e bem frustrante que a gente vai decifrar juntos agora. E esse fenômeno todo tem um nome oficial, digamos assim. É a lacuna entre saber e fazer. O primeiro passo, e talvez o mais importante, é entender de uma vez por todas que isso não tem nada a ver com falta de força de vontade. É uma desconexão fundamental que a gente pode sim analisar e, melhor ainda, resolver. Então, vamos lá. O que é exatamente essa tal de lacuna? Nessa primeira parte, a gente vai definir isso como o grande obstáculo que fica no caminho do nosso desenvolvimento. Essa imagem aqui ajuda a gente a visualizar o problema perfeitamente. De um lado está a nossa mente, com todo o saber, os planos, as boas intenções, o conhecimento todo. Do outro está o nosso corpo, que é quem precisa fazer, as ações, os comportamentos, os resultados. A procrastinação mora justamente nesse buraco, nesse espaço que separa um do outro. E aqui está o ponto crucial da história. Não adianta nada ter os planos mais brilhantes do mundo se eles nunca saem da nossa cabeça, se nunca saem do papel. Essa lacuna não é um probleminha qualquer não. É o principal obstáculo que impede as nossas intenções de virarem realidade. É o que nos mantém presos, sabe? Patinando nos mesmos padrões de sempre. Mas a boa notícia é que dá para construir uma ponte sobre esse abismo. E a solução para isso tem nome: neurosemântica. É exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Para simplificar, a neurosemântica estuda como a gente cria significados para as coisas e, o mais importante, como esses significados entram no nosso corpo, viram parte da gente. Pensa assim, é como se a nossa mente escrevesse um programa de computador, um software, e o nosso corpo fosse o hardware que roda esse programa, muitas vezes no piloto automático. O nome parece complicado, mas a gente quebrar em dois fica fácil. Neuro tem a ver com o nosso sistema nervoso, a parte física, a fiação do nosso corpo que executa os comandos. E semântica é sobre o significado que a gente dá para as coisas. Juntando tudo, a neurosemântica é o estudo de como um significado que a gente cria na mente se transforma numa resposta física, neurológica. Certo? Agora a gente vai para o coração da coisa. Como é que os significados que a gente cria na cabeça se transformam na prática, nas ações que a gente toma ou deixa de tomar? E aqui está o pulo do gato. Os significados que a gente atribui a uma tarefa, tipo fazer isso vai ser muito difícil ou se eu errar vai ser terrível, não são só ideias flutuando no ar. Elas geram respostas físicas reais no nosso corpo. É a nossa semântica, o nosso significado interno, que dá o comando para a nossa neuro, para a nossa resposta física. E muitas vezes o resultado é paralisia, é adiar. Essa citação aqui resume a ideia de forma brilhante. Quando a gente fala incorporado, é no sentido literal mesmo, colocado dentro do corpo. Se um significado interno diz que uma tarefa é ameaçadora, o corpo responde na hora, com tensão, com hesitação. Aquele significado vira uma realidade física, uma realidade no nosso comportamento. E com isso, a gente fecha o círculo e volta para o problema inicial. A lacuna entre o saber e o fazer existe porque o nosso corpo está simplesmente rodando um programa antigo, um significado que foi instalado lá atrás. Mesmo que a nossa mente consciente aprenda algo novo, o corpo continua respondendo àquela programação antiga, que é automática e inconsciente. Ok, agora que a gente já entendeu o problema e o mecanismo por trás dele, vamos para o mais importante. Como é que a gente resolve isso? Esta parte final vai mostrar como a neurosemântica nos ajuda a, finalmente, fechar essa lacuna. E aqui está a grande promessa. A neurosemântica não é só um modelo para a gente entender o problema, não. Ela é um conjunto de ferramentas práticas para nos dar o controle consciente desse processo de criar significado. A ideia é nos dar o poder de escolher os significados que nos ajudam e, literalmente, instalar eles na nossa neurologia. Então, no final das contas, o objetivo é muito prático. É alinhar o que a gente faz com aquilo que a gente sabe que é o melhor. É pegar as nossas melhores intenções e dar um corpo para elas. Transformar em ação, em realidade. Resumindo, é construir essa ponte de forma consciente e, com isso, dar um fim na procrastinação. Para fechar, fica uma reflexão. Naquelas áreas da vida em que a gente sabe o que fazer, mas a ação não vem,
Quais significados inconscientes, quais programas antigos podem estar no comando sem a gente nem perceber? Identificar esses programas é o primeiro e o mais poderoso passo para a mudança.